E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu disse a vocês, a anulação, ela decorre de um vício de ilegalidade. No entanto, nem todo ato viciado vai ser anulado. Exatamente. Existem algumas situações em que o vício do ato administrativo admite conserto. Então, a gente fala que o ato sofre de um vício sanável. Pessoal, o vício sanável nada mais é do que um vício consertável, tá? Então, dizer que o vício é sanável significa dizer que é possível se consertar o vício desse ato administrativo. E aí, se eu puder consertar o vício do ato, esse ato que era inválido vai se tornar válido. Todas as vezes que o vício é sanável, a gente costuma dizer que a nulidade do ato é uma nulidade relativa. Na verdade, esse ato não é nulo, ele é um ato anulável, tá? Ele não é nulo, ele é anulável. E a nulidade do ato administrativo é uma nulidade relativa. Nesses casos, se o ato sofre de um vício sanável, se ele sofre de uma nulidade relativa, ao invés de ser anulado, ele pode ser convalidado. A ideia é de que se admite a convalidação do ato administrativo, desde que ele sofra de um vício sanável e desde que essa convalidação não cause prejuízos, nem à administração pública e nem a terceiros. Então, se o vício é sanável, né, é um vício que é passível de conserto, eu posso consertar o vício do ato, e essa convalidação não causar prejuízos nem à administração e nem a terceiros, é possível convalidar o ato administrativo. E a convalidação retroage. Isso, a gente costuma dizer que essa convalidação, ela opera efeitos ex tunc, é retroativa. Convalida-se o ato desde a sua origem. Se não, eu não precisava convalidar, eu anulava e praticava outro depois. A ideia da convalidação é justamente a ideia de retroagir a data da prática do ato. Não só para garantir os efeitos futuros, mas também para salvaguardar os efeitos pretéritos desse ato. Então, o ato vai ser convalidado desde a sua origem para que todos os efeitos produzidos sejam mantidos validamente. Eu conserto o vício do ato, tá? Repito que o vício deve ser sanável e a convalidação não pode causar prejuízos. A princípio, para fins de prova, são sanáveis os vícios de competência e forma. Isso não é absoluto, tá? Mas, a princípio, os vícios de competência e forma são vícios sanáveis. São vícios que admitem conserto, ok? Beleza. Além da anulação, o ato será retirado do mundo jurídico também por meio de revogação. A anulação a gente já viu que decorre de um vício de ilegalidade, né? Pois é, a revogação tem uma característica muito interessante. Ela incide somente sobre atos administrativos válidos. Não se revoga ato inválido. É porque se o ato for inválido, ele tem que ser anulado. Então não é possível a revogação de um ato inválido. Não há revogação de atos inválidos. O ato inválido será anulado. A revogação, ela incide sobre atos válidos, por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. A ideia é de que se revoga o ato válido por motivo de mérito. A revogação, ela decorre de uma análise de mérito do ato administrativo. Esse ato vai ser anulado, embora ele seja válido, porque não há mais interesse público na prática do ato. Então, essa revogação, ela decorre de uma análise de mérito. Ela decorre de uma análise de interesse público, de oportunidade e conveniência. O ato é válido, mas não há mais interesse público na manutenção do ato. E aí, raciocina comigo. Se o ato é válido, significa dizer que todos os efeitos produzidos por esse ato foram produzidos validamente. A ideia é de que o ato é válido e ele produziu efeitos validamente até então. Agora, verificou-se que não há mais interesse público que esse ato continue a produzir efeitos. Então, a revogação, ela não retroage. A revogação, ela opera efeitos ex nunc, ou seja, essa revogação não atinge os efeitos pretéritos do ato. O ato foi praticado validamente. Todos os efeitos que o ato produziu até então foram produzidos de forma válida, só não há mais interesse que o ato continue a produzir efeitos. Então, a revogação opera efeitos ex nunc,
opera efeitos prospectivos, não retroativos. Revoga-se o ato a partir de agora. A partir de então, esse ato não mais produzirá efeitos. Então, os efeitos produzidos serão mantidos, a revogação não retroage, ela aplica-se a partir de então, tá? Só um detalhe. Se a revogação decorre de uma análise de mérito, eu não estou mais falando de legalidade ou ilegalidade, mas sim de uma análise de mérito, de oportunidade e conveniência, essa revogação só pode ser feita pela própria administração pública. Então, a súmula 473 do STF, ao tratar da autotutela, regulamenta que a própria administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação, para anulá-los por motivo de ilegalidade ou para revogá-los por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. Então, a ideia é de que essa revogação, ela se aplica por motivo de mérito e, por isso, somente a própria administração pode revogar os seus atos. O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, não pode determinar a revogação de atos administrativos. Ok? Beleza. Pessoal, dois aspectos importantes. Primeiro, eu quero que você saiba que não se revogam atos vinculados. É porque o ato vinculado, ele não tem mérito, né? A ideia é de que esse ato vinculado foi praticado com base em critérios objetivos postos na lei. Ou esse ato foi praticado dentro dos limites da lei, e ele é válido, ou ele extrapolou os limites da lei, e ele é inválido. Aqui, na prática de atos vinculados, não existe mérito, margem de escolha, oportunidade e conveniência. Então, se não há mérito para a prática do ato, não pode haver mérito para a retirada dele. Os atos vinculados não admitem revogação. E também não é possível a revogação de atos administrativos consumados. Porque o ato consumado é aquele ato que já exauriu todos os efeitos que ele tinha para produzir. Essa é a ideia. Ele é um ato consumado porque ele já produziu todos os efeitos que ele tinha para produzir. Esse ato consumado, o ato que já produziu os efeitos que tinha para produzir, não pode ser revogado. A revogação, ela impede os efeitos futuros do ato. E o ato consumado não tem efeitos futuros. Todos os efeitos que esse ato tinha para produzir, ele já produziu. Por isso que ele foi consumado, né? Você pediu férias para o mês de julho, gozou as férias, em agosto ele pode revogar? Não pode mais, né? O ato de concessão de férias já exauriu seus efeitos. Atos consumados também não admitem revogação, tá? Além da anulação e da revogação, a retirada pode se dar por cassação e também por caducidade. Tanto a cassação quanto a caducidade são hipóteses de retirada do ato por motivo de ilegalidade superveniente. Ou seja, são situações em que o ato administrativo nasce válido e se torna inválido durante a sua execução. Então, tanto na cassação quanto na caducidade, esse ato sofre de uma ilegalidade superveniente. Ele é válido na origem e durante a sua vigência, ele se torna inválido. A ideia é de que na cassação e na caducidade, nós temos uma situação de ilegalidade superveniente do ato. O ato é válido na origem e durante a sua prática, esse ato então se torna inválido. A ideia é essa, tá? Cassação e caducidade, ilegalidade superveniente. Qual é a diferença? Vamos lá. Diferença é simples. Imagine que você requereu uma licença para montar um hotel aqui em Salvador. Aí te concederam a licença para você construir e explorar a atividade hoteleira. Você construiu. Olha que beleza o seu hotel. 4 andares. O hotel aqui, ó, foi feito na frente da Arena Fonte Nova. Tem um tempo, você quis aproveitar? Olimpíadas, Copa do Mundo teve jogo aqui, né? Olimpíadas também teve jogo de futebol aqui. Enfim, você quis aproveitar alguns eventos esportivos e construiu o hotel na frente da Arena Fonte Nova. O hotel foi um sucesso durante 4, 5 anos. O problema é que, e você tinha uma licença válida para explorar a atividade hoteleira. O problema é que depois que os eventos esportivos acabaram, o hotel esvaziou, porque ninguém vem para Salvador para ficar no dique do Tororó, né? E aí, o hotel que bombava ficou vazio.
Você que tem um tino comercial avançado, diz, não vou perder esse investimento não. Decidiu transformar o hotel em um bordel, colocou neon, né? Deu uma incrementada, contratou umas meninas, enfim, fez o que era necessário e transformou o hotel em um bordel. Bordel sensacional também, só tem um problema. Dizem, né, que eu não vou ao bordel, mas dizem que era sensacional. O problema é o seguinte, você tinha uma licença para construir e explorar a atividade hoteleira. No momento que você transforma o hotel em um bordel, o ato de licença que era válido se tornou inválido. Por culpa de quem? Sua, do beneficiário. Isso enseja a cassação do ato. A cassação ocorre quando há uma ilegalidade superveniente por culpa do beneficiário. Ou seja, o beneficiário que cumpria todos os requisitos para a prática do ato, no momento que o ato foi praticado, deixou de cumprir durante a vigência do ato. Isso é cassação. É uma ilegalidade superveniente porque o beneficiário do ato deixou de cumprir os requisitos para a prática do ato durante a sua vigência. Então, esse ato que era válido se tornou inválido em virtude dessa situação superveniente de o beneficiário não mais cumprir os requisitos legais. Cassação. Só que você é brasileiro, não desiste nunca. Então, teve que fechar o bordel, decidiu mudar de ramo. Não que o seu ramo fosse bordel, com todo respeito, mas decidiu mudar de ramo, decidiu montar um circo. Pediu uma autorização de uso aqui na pracinha da Pituba. A autorização foi concedida e você montou o seu circo. Ah, uma coisa de louco o circo também. Sensacional, trapezista, pipoca, maçã do amor. Tá aqui o circo, ó. Uma beleza o circo. Só tem um problema. Claro, para o circo você tinha uma autorização de uso de bem público, não tinha problema nenhum. A autorização foi concedida e todo domingo o seu circo é um bomba, é um sucesso. Vai todo mundo para o circo, é maravilhoso. Só tem um problema agora. Depois que o circo está funcionando já há um tempo, veio uma nova lei e essa nova lei mudou o plano diretor da cidade. Transformou aquela área numa área residencial, proibindo circos. Essa lei que mudou o plano diretor da cidade, transformou aquela área numa área residencial, fez com que o ato de autorização de uso, que na origem era válido, se tornasse inválido. Agora, não é mais válido manter o circo aqui. Então, te pergunto, se esse ato que era válido se tornou inválido, nesse caso, você tem culpa? Não tem. Caducidade. A caducidade, ela ocorre quando há uma ilegalidade superveniente em virtude de uma alteração legislativa. Ou seja, o beneficiário não fez nada, não há nenhuma ilegalidade superveniente por culpa de ninguém. O que houve foi uma nova lei que fez com que aquele ato que na origem era válido se tornasse inválido. Preste atenção, que a autorização de uso foi concedida validamente diante da lei então vigente. Com a mudança da lei, o ato de autorização que era válido se tornou inválido, sem culpa do beneficiário. Isso é caducidade. Então, a caducidade, ela ocorre quando há uma ilegalidade superveniente em virtude de uma alteração jurídica, de uma alteração legislativa. Os fatos não mudaram, né? Não mudou nada. O beneficiário não deixou de cumprir requisitos nenhum, faticamente falando. Mas os requisitos mudaram, né? A lei mudou e essa alteração jurídica fez com que aquele ato que era válido se tornasse inválido. Isso enseja a caducidade do ato. Então, a caducidade, ela ocorre quando há uma ilegalidade superveniente em virtude de uma alteração de lei. No momento que a lei, ela modifica os requisitos para a prática do ato, aquele ato que era válido se torna inválido. Tranquilo? Beleza. Pessoal, por fim, isso caiu na prova tem um tempinho também, 20º exame, uma coisa assim, caiu uma questão dessa e a maioria colocou cassação, é caducidade. Aí, a última hipótese de retirada do ato, a gente chama de contraposição ou derrubada. Dá no mesmo. A contraposição ou derrubada ocorre sem nenhuma ilegalidade, nem originária e nem superveniente. O que existe é a prática de um novo ato que se contrapõe ao ato anterior. E como ele se contrapõe ao ato anterior, ele retira o ato anterior do mundo jurídico. Exemplo, nomeação e exoneração. O ato de exoneração se contrapõe ao ato de nomeação. Então, no momento que o ato de exoneração é praticado, os efeitos do ato de nomeação cessam, porque eu tenho um novo ato que se contrapõe ao ato anterior e derruba ele, retira ele do mundo jurídico. Contraposição ou derrubada.
ok? Beleza. Vamos acelerar? Eu fechei a matéria de atos administrativos e vou dar início, só início, à matéria da próxima aula, né? Próxima aula eu tenho que falar de agentes públicos e improbidade, e agentes públicos é um tema um pouquinho maior, então eu vou rapidamente trabalhar o início da matéria de agentes públicos. Ó, não pretendo esgotar o tema de agentes públicos, é o único tema que a gente não vai conseguir esgotar todinho aqui no curso, tá? Porque é um tema bem maior mesmo, mas a gente vai trabalhar os pontos principais, aquilo que costuma cair na prova de vocês. Para começar, eu quero que você entenda que a expressão agente público é a expressão mais ampla que existe, porque ela abarca todo mundo que atua em nome do Estado. Então, a ideia é de que agente público é todo mundo que atua em nome do poder público, ainda que atue temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, a qualquer título. Todo mundo que atua em nome do poder público é agente público. Então, a ideia é de que o conceito de agente público abarca todo mundo que atua em nome do Estado. Não me interessa a que título, aqueles que atuam em nome do poder público serão considerados agentes públicos. A ideia é de que o agente público será aquele que atua em nome do Estado. Todo mundo que atua em nome do poder público é agente público. Você, particular, recebeu uma cartinha, vai ser mesário nas eleições. Olha que bacana. Domingo de eleição. Vai todo mundo para a praia e você vai exercer o seu dever cívico de passar o domingo inteiro ouvindo aquele diabo daquela urna. Não tem nada pior no mundo do que aquilo, né? Pois é. E o povo sacaneia, com todo o respeito da palavra aqui, o povo vai votar de boia, de sandal, aí você perde a paciência, dá um murro numa senhora, ela quebra os dentes. O Estado responde, naquele momento, naquele dia em que você está exercendo uma função pública, você é agente público. Então a ideia é de que o agente público é aquele sujeito que age em nome do poder público. Então, ainda que ele atue de forma temporária, ainda que ele atue com ou sem remuneração, não me importa. Quem atua em nome do poder público a qualquer título é agente público. O conceito é esse. Agente público é quem atua em nome do Estado. Então não me importa se ele atua de forma temporária, com ou sem remuneração, se ele age em nome do poder público, ele é agente público, tá? E aí, esses agentes públicos, nós vamos dividi-los em 3 espécies. Os agentes públicos podem ser agentes políticos, eles podem ser particulares em colaboração com o Estado, e eles podem ser servidores estatais. Vamos lá, vou falar um por um. Os agentes públicos podem ser agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles que atuam no exercício da função política de Estado. Então, sempre que você pensar em agentes políticos, vai definir que são agentes políticos aqueles que exercem função política. A questão é, quem exerce função política? A matéria não é pacífica, não. É pacífico a ideia de que o agente político, é pacífica a ideia de que o agente político é aquele que exerce função política. Agora, quem exerce função política? Isso não é pacífico. Na verdade, a gente vai considerar que são agentes políticos, os detentores de mandato eletivo e os secretários e ministros de Estado. Esses são agentes políticos, isso aqui é pacífico, tá? Alguns doutrinadores param por aí. Então, os detentores de mandato eletivo e os secretários e ministros de Estado, esses são agentes políticos para toda doutrina. A questão é que alguns doutrinadores defendem que somente eles, somente os detentores de mandato eletivo e secretários e ministros de Estado seriam agentes políticos. Nós vamos um pouco além. Para fins de prova, além dos detentores de mandato eletivo e secretários e ministros de Estado, vamos considerar agentes políticos os membros da magistratura e os membros do Ministério Público. Então, os membros da magistratura e do Ministério Público também nós vamos considerar
como agentes políticos. A ideia é detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, membros da magistratura e membros do Ministério Público. Esses são agentes políticos. Defensoria, Tribunal de Contas, para fins de prova, nós não consideraremos, tá? Então, os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, os membros da magistratura e do Ministério Público serão considerados agentes políticos por nós, para fins de prova. Temos também os particulares em colaboração. O nome já diz, esses não têm vínculo com a administração. Nem vínculo de natureza política e nem vínculo de natureza administrativa. Eles são particulares, mas, sem perder a qualidade de particular, eles atuam ao lado do Estado, colaborando e exercendo atividade pública. Então, esses particulares em colaboração, eles podem atuar ou por designação. Nós temos os particulares em colaboração designados, que a gente chama de agentes honoríficos, né? Jurados, mesários, conscritos, que são aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Esses são particulares em colaboração designados. Então, os jurados, os mesários, os conscritos, eles são particulares em colaboração, que foram designados pelo Estado para colaborar no exercício da atividade pública. Também temos os particulares em colaboração voluntários, amigos da escola, né? Então, são situações em que o Estado abre programas de voluntariado e permite a participação dos particulares na vida pública. São particulares em colaboração que se aproveitam desse programa de voluntariado e vão exercer função pública, vão atuar em nome do Estado. Também são particulares em colaboração, amigos da escola, são exemplos, esse é o exemplo mais comum, mas nós temos voluntários na área de saúde, muitos deles. Também temos os particulares em colaboração credenciados. São aqueles que atuam por convênio ou representando o Estado em determinadas cerimônias internacionais. Então, o agente que vai representar o Estado numa cerimônia internacional é um particular em colaboração credenciado, e também aqueles que firmam convênio com a administração. Um médico privado, quando atua em convênio com o SUS, é um particular em colaboração. Ele é um particular em colaboração credenciado pelo Estado. E, por fim, nós temos os particulares em colaboração delegados. São aqueles que atuam por delegação de serviço. A ideia é de que esses particulares em colaboração delegados, eles atuam por delegação de serviço público. Os agentes das concessionárias e permissionárias de serviço público, os titulares das serventias de cartório. Isso, agente cartorário não é servidor público. Eles fazem um concurso, né? Aquilo não é concurso público para provimento de cargos, na verdade. O concurso do titular da serventia de cartório é uma forma de garantir a impessoalidade na escolha de quem vai receber a delegação da atividade cartorária. A serventia extrajudicial é delegada e essa delegação se dá após a realização de um concurso. Então, a princípio, esses agentes delegados atuam por delegação. Eles não são servidores. O titular da serventia de cartório não tem teto remuneratório, não tem aposentadoria compulsória, ele é um particular em colaboração com o Estado. Ele é agente público, mas ele não é servidor público, tá? Também, além dos agentes políticos e além dos particulares em colaboração, nós temos os servidores estatais. Servidores estatais ou agentes administrativos. A expressão agente administrativo é bacana, porque é para diferenciar do agente político, né? O agente político é aquele que tem vínculo de natureza política. O particular em colaboração é aquele que não tem vínculo. E o servidor estatal ou agente administrativo é aquele que tem um vínculo de natureza administrativa. Então, ele tem um vínculo de trabalho e ele atua no exercício da função administrativa pelo Estado. Ele atua em nome do Estado no exercício da função administrativa. E aí, esses servidores estatais ou agentes administrativos nós vamos dividir em três. Os servidores estatais, eles podem ser temporários, seletistas ou estatutários. Então, repito, os servidores estatais ou agentes administrativos,
são aqueles que têm vínculo com a administração de natureza administrativa. Eles se vinculam ao Estado e eles atuam no exercício da função administrativa, tá? Então, sempre que você pensar em servidor estatal, vai pensar num agente que atua no exercício da função administrativa. Ele tem um vínculo com a administração e ele tem um vínculo de natureza administrativa. Esses servidores temporários, eles exercem essa atividade, têm esse vínculo de natureza administrativa, e esses servidores temporários, nós vamos dividi-los em, os servidores estatais, nós vamos dividi-los em 3 espécies: temporários, seletistas e estatutários. Os temporários são contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Caiu uma questão deles recentemente, se eu não me engano, 23º exame, por aí. Pois é, o artigo 37, inciso 9, diz que é possível a contratação de servidores temporários, desde que seja para a prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, a contratação dos servidores temporários depende de 3 requisitos. Primeiro, tem que haver um serviço temporário, assim definido em lei, tá? Cada ente federativo vai editar a sua lei, que vai regulamentar o que é serviço temporário. Então, o que é serviço temporário, quanto tempo dura, cada ente federativo deve editar a sua lei, e essa lei vai regulamentar o que é o serviço temporário, quanto tempo dura esse serviço temporário. Enfim, a ideia é de que esse serviço temporário estará definido em lei, tá? A lei de cada ente federativo vai regulamentar o que é o serviço temporário e vai regulamentar esses servidores. No âmbito federal, a gente tem a Lei 8745. Ela não cai em prova, não, tá? É só para você saber que cada um dos entes da federação tem que editar a sua lei, e essa lei vai reger a relação jurídica entre o ente público e o seu servidor temporário. Então, para começar, para que seja possível a contratação de servidores temporários, tem que haver uma necessidade temporária de serviço, e esse serviço com necessidade temporária tem que estar definido em lei. Além disso, para que essa contratação seja possível, ela tem que se basear em razões de interesse público, e essa contratação ela tem que se dar em caráter excepcional. Eu não posso contratar temporários como regra. Não é possível a contratação de temporário ao invés de nomear um servidor efetivo. Eu não posso fazer uma contratação de servidor temporário no lugar de nomear um servidor efetivo. Isso não é possível. A contratação de temporários, ela não pode ser uma regra, tá? Ela tem que ter um caráter excepcional. Ela tem que ser uma exceção. Essa contratação de servidores temporários tem que se dar em caráter excepcional. Não se contrata o temporário como regra, o temporário é uma exceção para atender uma necessidade excepcional, uma situação de interesse público. Então, a ideia é de que essa contratação, ela sai da regra geral e ela se torna uma situação excepcional, tá? Pessoal, quando eu falo de servidores temporários, você imagina aí um agente censitário do IBGE. É uma necessidade temporária. O censo dura 1 ano. Se eu pegar os servidores efetivos para fazer isso, vai ficar sem atividade regular do órgão. E se eu nomear um efetivo só para isso, depois esse serviço temporário vai ficar, esse servidor vai ficar ocioso, não vai ter atividade quando o serviço temporário for concluído. Então, é uma situação diferenciada mesmo, tá? Não há necessidade de concurso. Normalmente, se faz um processo seletivo simplificado para garantir impessoalidade, mas não há concurso público para provimento de cargos no caso de temporário. Por isso, é que ele é exceção. Se você começa a contratar temporários ao invés de nomear efetivos todo o tempo, você está burlando a regra do concurso público, tá? Então, tem que haver um serviço temporário, tem que haver interesse público e essa contratação se dará em caráter excepcional. E esse servidor vai seguir um regime especial de direito administrativo. Ou seja, embora ele seja contratado, estou falando contratar temporários, não se trata de um contrato de emprego. Ele não é empregado, ele não tem regime seletista, regime de emprego. Ele segue um regime especial de direito administrativo. Tanto é assim que as controvérsias decorrentes desse serviço temporário
não são de competência da Justiça do Trabalho. Quem julga o servidor temporário é a Justiça Comum, a Justiça Federal, se ele for um servidor federal, a Justiça Estadual, se ele for um servidor estadual. Então, a ideia é de que não compete à Justiça do Trabalho julgar o servidor temporário, tá? Ele segue um regime especial de direito administrativo. Bacana? Beleza. Além dos temporários, temos seletistas e estatutários. Esses exercem atividade permanente. E na próxima aula eu vou começar trabalhando com vocês a partir deles para a gente ir seguindo na matéria. Bacana? É isso. Sai daí não. Eu volto na próxima aula para a gente continuar.